Capítulo 2. Então, o que é que causa? Ora, se eu já sei, né? Se eu já sei quais são os sintomas, então o que diabo é? Ó, me diz aí, o que que gera, o que que causa esses sintomas? Tá bom? Então, o que é que pode estar acontecendo comigo que pode estar gerando estes sintomas que eu identifiquei ali? Pronto, beleza. Então, vamos lá. Escolhi uma frase do Blaise Pascal, um filósofo aí, show de bola. Ele diz assim: a finalidade das distrações é evitar que as pessoas pensem em si mesmas. E você vai entender um pouquinho o que eu quero te dizer. Então, olha só. Eu separei aqui, tá? Separei aqui uma pesquisa. E o primeiro ponto que vai causar, o que pode causar uma mente inquieta, pensamentos acelerados, vai ser o excesso de informação. Então, um estudo feito nos Estados Unidos diz que as pessoas passam quase 12 horas por dia consumindo informação. Tá bom? Você tem aí a proporção, e olha que este é um estudo antigo, foi o estudo mais recente que eu achei. Este estudo é de 2009, ou seja, 10 anos. As pessoas leem ou ouvem cerca de 100 mil palavras por dia, o que equivale à leitura de uma Bíblia por semana. Então, ou seja, excesso de informação, então muita informação, tá bom? Muita informação vai acelerar o ritmo dos pensamentos, tá bom? Então nós somos hiperestimulados. Tá bom? Então você pega a informação do teu Instagram, tu pega a informação das notificações das várias redes sociais, do WhatsApp, da TV, da internet, da rádio peão que tu vai trabalhar. Então tu pega informação de tudo quanto é lugar. De 15 em 15 segundos, você está puxando ali o feed do Instagram para baixo para ver se alguém postou alguma coisa, para ver se alguma bolinha do Stories apareceu nova ali para você já tocar, tá bom? Então, o excesso de informação, certo? O nosso cérebro, galera, o nosso cérebro, assim, não é preparado, não foi preparado para receber este excesso de informação. Então, ele buga, tá bom? Ele trava, ele vai travar, certo? Por mais que a gente diga assim, pô, o cérebro é uma máquina extremamente complexa, e o é, tá bom? Mas a gente saltou, compreende? A gente deu um salto adaptativo gigantesco que a gente não estava preparado, tá bom? Então, sei lá, quando eu tinha 14 anos, 15 anos atrás, a gente não recebia informações dessa velocidade. Não recebia. Não recebia, jamais. Né? Hoje, cara, de 15 em 15 segundos eu recebo uma notificação nova no smartphone. De 15 em 15 segundos. Tá lá, tô recebendo informação nova, tô recebendo informação nova. E aí eu tenho que tentar digerir, e aí eu tenho medo, né, de perder alguma coisa, de estar fora dos babados, de estar fora do que, sei lá, o Bolsonaro falou, do que o Lula falou, né? Tenho medo, então eu tenho que estar olhando, tenho que estar olhando, tenho que estar olhando. Tenho que ver se já descobriram uma vacina para o Covid. Né? Então, eu estou ali o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então, o excesso de informação é prejudicial. Por isso que eu disse várias vezes, em várias lives que eu participei no Instagram, nesse tempo de quarentena, tá bom? O que que eu falei? Opa, filtre as informações, tá bom? Limite a quantidade de informações que você recebe, principalmente se forem informações negativas. Segunda coisa, que está meio associada à primeira, estímulo visual. Computador, tablet, smartphone, videogame. O que que acontece? Isso vai cansar de igual modo a mente, tá bom? Isso vai cansar de igual modo a mente. A gente vai saber o impacto do uso dessas telas de computador, assim, na próxima geração. Daqui a 20 anos, a gente vai perceber como as nossas crianças de hoje vão receber esse impacto lá daqui a 20 anos. Porque eu acho que aqui a maioria é dessa geração que ainda viveu sem internet, que ainda viveu sem smartphone, né? Ainda viveu sem smartphone. Eu acho que quem tem 18 anos por aqui, talvez já chegou um pouquinho e já se tinha smartphone, né? Mas eu era de uma época que não se tinha smartphone. O primeiro celular do meu pai era um Motorola do tamanho dessa calculadora aqui, ó. Tijolão, puxava a antena aqui assim, ó. Abria aqui assim, ele falava. Caro pra diabo o celular, né? A tela era igual esse daqui, bináriazinho, um númerozinho aqui, ó. Desse jeito, desse jeito. Né? Então, a gente cresceu ainda numa época sem
smartphone, né? Sem essas telas, né? Isso faz mal danado, isso faz mal danado. E o que que acontece? Além disso, o excesso de olho na tela gera falta de olho no olho, né? Vou ter uma frasezinha de efeito só para impactar, né? Terceira causa, excesso de atividades e compromisso. Tá bom? Então a gente tem sempre a noção de que a gente está atrasado, de que a gente está deixando de fazer alguma coisa, de que a gente está ficando para trás, né? Time is money, né? Time é dinheiro, tempo é dinheiro, né? Então eu estou sempre tendo a sensação de que eu estou atrasado, eu tô sempre com a sensação de que, opa, eu estou ficando para trás, de que eu preciso atualizar tal coisa, de que eu preciso aprender isso, de que eu preciso aprender inglês, espanhol, francês, mandarim, eu tenho que atualizar os meus conhecimentos profissionais, eu tenho que fazer uma nova formação acadêmica. Então, este aperreio, né, e este excesso de atividade e compromisso, de igual modo, sobrecarrega. Sobrecarrega. Outro dia eu conversando com uma amiga, né, uma amiga psicóloga, ela disse assim, ó, eu estou atendendo uma criança de 7 anos que ele tem a rotina, são pais separados, os pais têm um bom poder aquisitivo, então a rotina dele é mais compromissada do que a minha. Ele não tem um tempo, uma criança de 7 anos, ele não tem um tempo ocioso. A agenda dele é completinha. Eles botam no aplicativo a agenda dele, a tarefa dele, parará. E ele chega aqui, ele não consegue sentar na cadeira. Ele falta botar o consultório abaixo. Por quê? Excesso de atividade, excesso de compromisso. Então, uma criança de 7 anos, ela entra nesse ritmo frenético, frenético, e acaba que isso a acelera. Eu tenho um outro amigo também que ele sofre com ansiedade. Aí ele estava me dizendo, ele já tem aí mais de 40 anos, né? Então ele tem um cargo assim de importância. Ele estava me dizendo, assim, ele falou assim, Otton, eu não era assim. Eu não era assim, mas devido aos meus compromissos profissionais, eu fiquei acelerado. Isso me exigiu que eu ficasse alerta o tempo todo, isso me exigiu que eu fosse acelerado, isso me exigiu que eu desse respostas rápidas. E hoje, quando eu deito na cama, eu tenho uma enorme dificuldade para desacelerar. Porque eu estou aceleradaço, eu já acostumei com isso, 20 anos trabalhando com isso, então eu acelerei o meu organismo de tal forma que hoje, quando eu quero desacelerar, eu não consigo. Eu não vou conseguir. Por quê? Instalou o modo de ser acelerado. Já era. Tá bom? E se acelera o corpo, possivelmente acelera a mente. Competição, quarto ponto, competição predatória e paranoia pelo sucesso. Quem se acelera tem muita dificuldade para desacelerar, tá bom? Por exemplo, eu tô aqui, né? A gente tá aqui assistindo aula e tal, eu tô aqui me movimentando, parará. Se eu for deitar depois que eu der essa aula, dificilmente eu vou conseguir dormir. Se bem que eu tenho facilidade de dormir, eu deito e durmo, né? Mas tem gente que tem gente que não tem essa facilidade, né? Então tá fazendo alguma atividade, aí quer deitar, sem ter assim um ritual, sabe? De preparar, né? De dar uma desacelerada. Pô, eu vou desligar a tela aqui, vou ficar uns 5 minutos no sofá, vou dar uma respirada, vou dar aqui uma espairecida, e aí depois eu vou deitar, né? Então tem gente que sai de um ritmo muito acelerado de uma atividade e vai deitar, aí não consegue, porque tá acelerado, até desacelerar demora, né? Ah, então, olha só, mercado de trabalho, né? Então, concorrência, mais ou menos aquilo que eu falei ainda agora. Então, desde cedo, a gente sabe que a concorrência no mercado de trabalho é selvagem, né? Se tu não se posicionar, tu tem que fazer teu marketing, tu tem que correr atrás, tu tem que procurar teu peixe, né? Então, ali a concorrência no mercado de trabalho é extremamente alta. A exigência, quando tu entra, por exemplo, num sistema de uma empresa, de uma indústria, exigência para cumprir metas, cobrança de alto desempenho, tá bom? Então, tudo isso acelera a pessoa, né? Essa semana, agora eu fui atender um amigo que estudou comigo no colégio, e ele tava sofrendo por conta disso, né? Tava lá na verdade, né, com um quadro de burnout, e ele falando, ó, então, assim, eu tenho uma exigência gigantesca no setor que eu não gosto de trabalhar, e aí isso me gera um prejuízo. Ó, beleza, cara, então olha aí, tá por aqui, ó. Então tá aqui, ó, mercado de trabalho. Mercado das relações, tá bom? Relações amorosas estão cada vez mais descartáveis, porque é um monte de gente carente usando os outros para suprir as suas próprias carências, tá bom? Dá um match,
lá no Tinder, dá um match e já tem o seu produto em mãos, beleza? Então, mercado das relações também é um motivo para gerar mentes inquietas, tá bom? Gera frustração, gera expectativa, gera necessidade, tá bom? E isso gera um prejuízo de igual modo, né? Gera um prejuízo de igual modo, mercado das relações. Mercado da felicidade, tá? Eu usei o Augusto Cury ainda agora, mercado da autoajuda. Então, assim, é uma exigência ser feliz. Então, você tem que ser feliz, né? Você tem que ser feliz, tá bom? Você não pode ser triste, você não pode sentir tristeza. Não, é errado sentir tristeza. Tu é doido. Tu tem que ser feliz. Né? Então, o mercado da autoajuda, né? O coach quântico, a parada dos signos para buscar felicidade. É uma idiotização da felicidade. Ninguém é feliz o tempo todo. Quem o é, não é feliz, é apenas idiota, não é um tonto. Ah, eu sou feliz o tempo todo. Não, ninguém é feliz o tempo todo, tá bom? Mas as pessoas, elas buscam ali por uma felicidade incessante, uma felicidade que não passa, que não para, tá bom? Que não para. O Vitor Frankl, ele tem até uma frase maravilhosa que ele diz assim, opa, a felicidade é uma porta que tu abre para fora, e a felicidade é um subproduto de uma vida com sentido. Quem procura a felicidade como objetivo final não a alcança. Pelo contrário, a repele. Você tem que procurar o quê? Uma vida com sentido, uma vida com significado. E a reboque ao sentido, ao reboque ao significado, virá a felicidade. Certo? E se não vier a felicidade, tu tem um sentido, que é o motivo único que nos move. Certo? Mercado da beleza, ditadura da beleza. Hoje impulsionada pelas photoshopadas influenciadoras digitais. Né? Então, o mercado da beleza, tá bom? Também, certo? Isso daqui também vai gerar um prejuízo, certo? Também vai gerar um prejuízo. Beleza, gera comparação e por aí vai, tá bom? Por aí vai, eu não vou nem me aprofundar nisso daqui, certo? Mas a gente tem muitas pessoas em crise, isso daqui pesa muito em mulheres, tá bom? Muitas pessoas em crise por conta desta ditadura da beleza. É uma exigência gigantesca, por ser belo, por ser bonito, e aí faz-se de tudo, né? Faz-se de tudo para poder alcançar isso, inclusive se matar. E aqui nós temos a ansiedade, tá bom? E esta ansiedade que eu vou falar agora, eu vou diferenciar da última ansiedade que a gente vai falar no final, ok? Esta ansiedade aqui, tá bom? Eu vou defini-la como uma preocupação intensa, uma preocupação excessiva, persistente, né? O medo de situações cotidianas que gera, né, este medo, esta preocupação, gera pensamentos disfuncionais. Então, aqui o que eu chamo de ansiedade, esta preocupação, tá bom? Essa preocupação excessiva, estes medos de situações cotidianas, medo de coronavírus excessivo, né? Medo de aglomeração, medo de assalto, né? Vou sair na rua, vim aqui no canto, uma cebosa vai levar meu celular. Então eu tenho um medo excessivo disso, a tal ponto de que eu não vou até a rua. Eu vou ficar em casa. Porque se eu for até a rua, uma cebosa vai levar meu celular, então eu não vou sair. Eu vou ficar em casa. Ou seja, eu vou restringindo a minha vida porque eu tenho um medo exagerado, eu tenho uma ansiedade, uma preocupação intensa. Eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim na hora que eu estiver apresentando um trabalho, para você que estuda. Né? Então, eu sou tímido, eu sou muito ansioso, eu tenho medo do julgamento das pessoas, a um ponto que a pessoa deixa de apresentar o trabalho porque ela tem medo do que as pessoas vão pensar dela. Então, este tipo de ansiedade, o que acontece? Aqui o funcionamento é o seguinte: o indivíduo tem uma vontade de segurança absoluta, certo? Guarde isso daqui, tá bom? Guarde isso daqui no teu coração. Tá? Você que tem medo de certas coisas. Eu tenho medo de ter medo, né? Eu tenho medo de pegar o coronavírus. Eu tenho medo de apresentar trabalho. Eu tenho medo de me relacionar. Eu tenho medo de não dar certo na minha vida. Eu tenho medo de tomar tal decisão. Eu tenho medo de confrontar meu pai, minha mãe. Eu tenho medo de decidir. Eu tenho medo de vestir uma camisa cinza. Você que tem esse tipo de ansiedade, você que tem esse tipo de preocupação, tá bom?
O teu desejo, tá bom? É uma vontade de segurança absoluta, certo? É uma vontade de segurança absoluta. E esta vontade de segurança absoluta, tá bom? Vai fazer o quê? Vai obrigar você a prestar uma espécie de culto a este sentimento de segurança, tá bom? Atenção nisso daqui. Você que tem essas preocupações, você que tem esses medos, o que você deseja, na verdade, é uma segurança total. O que você deseja é uma segurança total. E você nunca, deixa eu te dizer, você nunca vai alcançar essa segurança total. Nunca vai alcançar essa segurança total. Porque a vida, ela é insegura. A vida, ela é instável. A vida é um pé na ordem e a vida é um pé no caos. Então tu não vai, olha só, tu não vai ter segurança total. Não vai ter segurança total. Eu estava lendo outro dia um artigo de um sociólogo, ele trabalha a sociologia do medo, chamado Frank Furedi. E ele estava dizendo o seguinte: ele estava preocupado porque existe uma sociologia do medo, tá? Por conta da quarentena, por conta da pandemia, e as pessoas estão deixando de voltar às suas rotinas normais, certo? Porque elas estão desejando uma segurança absoluta, tá bom? Então eu não vou sair na rua porque o vírus pode estar no ar, né? Eu acho até cômico, se não fosse trágico, um brasileiro falar isso. Porque o Brasil já vive o estado de guerra, né? Já vive o estado de guerra. Frank Furedi é um site, me esqueci agora o nome do site. Depois me mandem no grupo que eu mando, tá bom? Acho que foi a Amanda que perguntou. Eu vou mandar lá no grupo, tá? O artigozinho. Então, beleza? Certo? Então, o Brasil, ele é um estado inseguro, certo? Ele é um estado inseguro. Então, as pessoas, elas têm essa característica, agora mais do que nunca, de desejar uma segurança total. E isso é como se a gente tivesse assim, sido mal acostumado, sabe por quê? Porque a nossa geração, querendo ou não, a nossa geração é a geração mais segura que tem. Não é verdade? A gente tem os meios de transporte mais seguros, a gente tem uma medicina mil vezes mais avançada, alta, mas tem muita violência e tudo mais, isso aqui tem. Mas, de igual modo, em relação à comparação com as gerações passadas, nós somos a geração mais segura. Pô, eu tô aqui na minha sala, eu tenho um sofá bem aqui para deitar. 200 anos atrás, não tinha sofá, a galera sentava numa cadeira de pau. Ia dormir com palha, botava ali uma lona, dormia em cima da palha. Então, olha só. Então, o nosso estilo de vida nos deixou mal acostumado, né? Tem até aqui a musiquinha, né? Mal acostumado, você me deixou. Mal acostumado, né? Você me deixou. Por quê? Ora, se eu vivo o tempo todo na segurança, na hora que eu vislumbro, na hora que eu boto um pezinho na insegurança, desculpa aqui a expressão, eu me cago todinho. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho habilidade para enfrentar isso. Certo? Eu não tenho habilidade para enfrentar isso. Por quê? Porque eu estou o tempo todo na segurança. Ó, se você foi criado por pais super protetores, você sabe muito bem do que eu estou falando agora, tá? Pais super protetores eximem as criancinhas de estados de insegurança. E isso gera um prejuízo assim gigantesco no desenvolvimento psíquico das crianças. Então, olha só, voltar aqui, ó. Este culto à segurança, este sentimento de segurança, faz o quê? Esta atitude representa a fuga do mundo, provocando uma má consciência, a qual pressiona a pessoa em direção a uma compensação. Então, este sentimento de insegurança, tá? Este desejo por segurança, faz o quê? Faz com que a pessoa fuja do mundo. Olha só, faz com que a pessoa fuja do mundo.
Porque se o mundo é um terreno hostil, se o mundo é um terreno inseguro, eu quero fugir disso. Eu quero fugir disso. Então, ó, produz justamente, provoca esta má consciência. Eu vou fugir do mundo. Eu vou ficar preso aonde? Adivinha aí? Me diz aí, me diz aí. Eu vou ficar preso aonde? Se eu fujo do mundo, eu fico preso aonde? Nos meus o quê? Pensamentos. Certo? Se eu fujo do mundo, da realidade, eu fico onde? Eu vou para onde? Eu vou para os meus pensamentos. Então, este desejo por segurança faz com que a pessoa fuja do mundo. Só que este fugir do mundo vai levar esta pessoa a um mecanismo de compensação. A compensação é uma exacerbação desumana do seu desejo de segurança. Então aí a gente tem um exagero pelo desejo de segurança, né? Talvez você já tenha me ouvido falar disso, mas aquela pessoa que é insegura internamente, ela deseja o quê? Segurança externa. Quando você olhar uma pessoa controladora, saiba que ela é insegura. Então, eu vou querer controlar aqui o que está fora e tal, não sei o quê. Por quê? Porque um sinal de descontrole gera um desconforto interno. Ela tem dificuldade de lidar com esse descontrole, percebe? Ela tem dificuldade de lidar com essa insegurança. Por isso, ela deseja uma segurança externa. Então, quanto mais inseguro internamente sou, mais eu desejo controlar aquilo que está fora. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais seguro internamente sou, menos eu desejo controlar aquilo que está fora. Certo? Só que, né? Este negocinho bem aqui, ó, este exagero desumano do desejo de segurança vai gerar uma frustração. Por quê? Surge uma trágica frustração. É que basta o anseio de segurança dirigir-se apenas e diretamente ao absoluto sentimento de segurança para que, como aspiração fáustica que é, esteja condenado ao mau logro. Certo? Então, vou já explicar. Traduz aí para mim, rota esse negócio. Eu vou já explicar. Tá bom? Vai surgir uma frustração. Porque, primeiro, é impossível ter, tá bom? É impossível ter uma segurança total. É impossível ter uma segurança total. Então, a pessoa que caminha em direção a um desejo de uma segurança total, ela se encontra nesta que eu chamei aí de aspiração fáustica. E aí a gente tem o mito do Fausto, certo? Mito do Fausto, que eu vou explicar aqui para você. Então, o mito do Fausto nos diz o seguinte: Fausto foi um personagem mesmo, foi uma pessoa histórica, tá bom? E a pessoa histórica do Fausto, os relatos que a gente tem, dizem que o Fausto, ele era, assim, uma pessoa que ele ansiava pelo saber, pelo conhecer, né? Então, ele era um cara, assim, que a gente pode chamar hoje em dia de intelectual, né? Então, ele estudava a filosofia, ele estudava teologia, à época, ele estudava alquimia, ele estudava astrologia, certo? Então ele estudava essas guias todinhas, tá bom? Porque ele ansiava este conhecimento, né? Lembrei agora do Claude Frollo, né? Não sei se você já leu o Corcunda de Notre Dame, né? Mas o padre lá, o arcebispo, ele era tipo Fausto, né? Ele era tipo Fausto, certo? Então ele ansiava ali pelo saber e o bispo lá, ele não sabia amar. Ele não sabia amar, esse era o pecado dele. Então olha só, o Fausto, ele ansiava, né? Ele desejava saber, tá bom? Ele desejava saber. Este era o desejo dele. Assim como você deseja uma segurança, tá bom? Bora fazer o link aqui, tá? Assim como você deseja uma segurança, certo? O Fausto desejava saber. Ok? Ele desejava saber. Certo? Então, o que que acontece? O que que acontece? Olha só. Deixa eu ver só uma notificação aqui, rapidão. Então, vamos relacionar. Você que deseja um relacionamento seguro, por exemplo. Então, você deseja um relacionamento seguro, então você busca esse relacionamento seguro.
Só que você jamais, olha só, você jamais terá um relacionamento seguro. Por quê? Porque são duas pessoas diferentes. E duas pessoas diferentes é impossível, é improvável ter o controle sobre essas variáveis. Tá bom? Então, olha só como é um malogro. Tá bom? Olha só como é uma aspiração fáustica. Porque ao passo em que eu desejo ter uma relação segura, eu jamais conseguirei. Eu jamais vou conseguir. Certo? Porque é impossível na sua premissa. É impossível na sua premissa existir uma relação segura. No sentido de controle total. Tá bom? Então, o Fausto, ele tinha uma sede insaciável por saber. Né? Uma sede insaciável. Então, o que que acontece? Ele buscava, né? Deixa eu só explicar aqui essa fotinha que eu pulei, certo? E aí reza a lenda, né? O personagem mítico, que vai além do personagem histórico, da figura histórica do Fausto, é que o Fausto, ele fez um pacto com o diabo. Tá aí o diabinho, né? Ele fez um pacto com o diabo para quê? Para alcançar esse conhecimento. Então ele viveu até os 23 anos, e aí ele buscou incessantemente esse conhecimento. Só que a busca desse conhecimento o matou. Ele queria um conhecimento absoluto, certo? Ele queria um conhecimento total. Só que isto, em sua premissa, é inválido, não é sustentável. Então, esta postura, né, de buscar essa verdade absoluta, o afastaria de Deus e o colocaria sempre na dúvida. Então aí o Fausto, ele apresenta um pecado da presunção por querer equiparar-se a Deus. Né? Então ele tentou buscar alguma coisa que ele jamais conseguiria. Certo? Que era ter ali uma verdade, que ele queria ter ali um conhecimento absoluto. Né? Quem estuda metafísica sabe que só quem tem o conhecimento absoluto é o ser em ato puro, né? É o único que detém este conhecimento absoluto. Não vou viajar um pouquinho aqui na filosofia, mas este é o único, né? Vou chamar de Deus, a galera da metafísica chama o ser em ato puro. Então é impossível para um homem alcançar este conhecimento absoluto. Então, olha só como o Fausto tem um movimento psicológico característico dessas pessoas que são ansiosas e que desejam a segurança absoluta. Ele queria o desejo, o conhecimento absoluto, mas ele jamais o teria. Por quê? Ele não era o ser em ato puro. Por mais que ele buscasse, por mais que ele se dedicasse, ele jamais teria o conhecimento total. Percebe? Eu quero uma relação segura. Jamais você terá. Percebe? Por mais que você busque, a premissa é falsa. Eu quero um mundo seguro. Por mais que você busque, você não vai conseguir, porque o mundo é inseguro. Eu não quero pegar corona. Beleza. Por mais que você tente, você vai pegar. Não, tô brincando, né? Você pode passar sem pegar o corona, certo? Mas percebe o teu desejo de segurança? Então agora tu já precisa começar a avaliar. Cara, qual é a minha preocupação? Certo? O que é que me preocupa? Tá? O que é que tira o meu sossego? Certo? E percebe se você não está buscando, se você não está buscando esta segurança total em relação a isso que te tira da tranquilidade. Porque se você estiver fazendo isso, sabe de uma coisa, você jamais vai atingir isso. E se você busca, né, se você continuar nessa busca, você vai fugir do mundo. E aqui é o grande bizu da coisa. Porque as pessoas que almejam essa segurança, independente de qual área seja, tá bom? Aqui você vai particularizar para a tua situação, tá bom? Independente da área que seja, ok? Independente da área que seja, esta segurança total e absoluta jamais será alcançada. Só que se você continuar insistindo nisso, você vai sempre fugir do mundo. Ó, você vai fugir do mundo e você vai ficar preso a esses pensamentos. E é por isso que você faz o quê? É por isso que você fica preso nesses pensamentos aí. Tá bom? É por isso que tu não olha para o mundo, é que tu não olha para a realidade
E tu fica preso nos pensamentos. Você é escravo, você é escrava dos teus pensamentos. Porque esse desejo de segurança total te impulsiona. Só que você não sabe que tu está caminhando, na verdade, é para a morte, em vez de caminhar para a vida. Porque a vida está onde? A vida está no mundo, na realidade concreta. Eu sou aquilo que faço. E aquilo que faço me torna aquilo que eu posso ser. Compreende?